Oi, pessoal! Eu sou a Fernanda do Episódios da Fer e hoje tá começando mais um episódio. Hoje eu vim aqui para contar um pouco do meu histórico bem detalhado em relação à epilepsia. Bora lá? Então, solta a vinheta. Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no meu canal. Aos novos inscritos, sintam-se vocês também muito bem acolhidos aqui por mim. E se você estiver chegando agora, se gostar do conteúdo, inscreva-se, já deixa o seu like e não se esqueça também de ativar o sininho. Pois é, gente, eu decidi gravar um outro vídeo sobre o meu histórico clínico em relação à epilepsia. Porque assim, eu tava visualizando em meus vídeos, meus primeiros vídeos aqui do canal, e nossa, gente, eu ainda tava aprendendo. Não que eu seja hoje a Power, tô longe, né? E aí decidi escrever um pouco sobre o meu histórico, eu gostei, tô trazendo aqui pro canal. Então, bora conhecer. A minha primeira crise convulsiva ocorreu quando eu tinha apenas 1 ano e meio, após um quadro de febre alta. Minha mãe me levou à pediatra, a qual indicou um remédio anticrise, e eu fiz o uso até os meus 4 anos de idade. Aos 8 anos, manifestei uma crise focal desperceptiva, ou mais conhecida como crise de ausência. Porém, por desconhecimento da minha família, eu acabei não sendo levada ao neurologista, pois meus responsáveis pensaram que era apenas uma distração. Hoje, nós sabemos que era um tipo de crise epilética, pois atualmente eu apresento esse mesmo tipo de crise e com o diagnóstico definido. Após os 8 anos de idade, as crises cessaram. Porém, quando eu tinha os meus 16 anos, elas voltaram com tudo. Eu estava almoçando num restaurante com os amigos, até que eu tive uma crise convulsiva. Foi um susto para todos. Afinal, ninguém sabia que eu já havia apresentado quadros convulsivos. Além de, segundo eles, terem passado muito sufoco pelo fato de não saberem me socorrer. A partir dali, foi uma crise atrás da outra, crises convulsivas. Até que um dia eu estava atravessando a rua e convulsionei. A insegurança de sair de casa dominou a mim e a minha família. Então, procuramos um neurologista. O profissional que acompanhou o meu caso não compreendia o motivo de tanto descontrole das crises. Então, acabou encaminhando-me a um especialista em epilepsia. E a partir dali, o meu caso foi sendo investigado a fundo por um profissional muito qualificado. Entre os anos de 2012 e 2013, passei por inúmeros exames investigativos, com o objetivo de descobrir se eu sou candidata cirúrgica à epilepsia. Foram alguns meses de exames, os quais exigiram de mim coragem e resiliência. Afinal, grande parte desses procedimentos foram bastante invasivos. Após tanta dedicação e persistência da minha parte, do meu neurologista e da minha família, obteve-se o resultado definitivo, revelando que, infelizmente, eu não sou candidata cirúrgica à epilepsia. A resposta veio numa tarde chuvosa, a qual contrastava perfeitamente com os meus sentimentos: melancolia e frustração. Afinal, naquele dia, eu tive ciência de que, infelizmente, eu precisaria aceitar o fato de viver o resto da minha vida tomando medicamentos controlados e enfrentando o estigma da doença.
Confesso que até os dias atuais não há aceitação da minha parte quando se pensa em epilepsia e sociedade. Além dos medicamentos anticrise, sempre foi necessário fazer um acompanhamento junto com um antidepressivo, pois a depressão é um dos muitos efeitos colaterais dos remédios indicados à epilepsia. Somado a isso, conforme dito anteriormente, a exclusão social, onde a maioria dos pacientes com epilepsia enfrenta. E por experiência própria, fica impossível a tristeza não dominar a sua vida. Foi nesse momento que a terapia VNS entrou na minha vida, ajudando a reduzir concomitantemente com as medicações a frequência dessas crises. Segundo o site oficial do produto, a terapia VNS é definida da seguinte forma, abre aspas. A terapia VNS é um tratamento de neuromodulação projetado para pessoas com epilepsia resistente a medicamentos, a partir dos 4 anos de idade ou mais, com convulsões de início parcial. Fecha aspas. E ainda tem mais. A terapia VNS é um pequeno dispositivo implantado sob a pele, no peito e conectado ao nervo vago esquerdo no pescoço. A terapia VNS fornece impulsos leves para o cérebro através do nervo vago para ajudar a prevenir convulsões antes de começar e ajudar a pará-los se o fizerem. Quando eu obtive a informação da existência desse tipo de tratamento, aqueles meus dias que eram chuva tornaram-se apenas dias nublados. Eu mal sabia que ao longo dos anos a terapia VNS iria me ajudar a voltar a ver o sol. E foi no ano de 2013 que eu inseri pela primeira vez esse estimulador neuromodular. Lembro-me que houve muita expectativa da minha parte e da minha família. Porém, o médico enfatizou de que a redução das crises ocorreria gradualmente. E realmente foi isso que aconteceu. Segundo os dados do meu neurologista, que eu faço acompanhamento desde 2010, antes de eu dar início à terapia VNS, foram crises descritas como que diárias, porém a média era semanal. Após o implante do VNS em 2013, as crises passaram a ser mensais, com um espaçamento maior de até 3 meses. Apesar da não redução integral, houve sim uma melhora significativa, pois as crises que eram em média semanal passaram a ser mensal. A sociedade costuma pensar e dizer que eu generalizo demais o fato de ter epilepsia, mas a grande verdade é que quem não vive essa realidade não compreende a minha dor, pois desconhecem os obstáculos diários que eu enfrento. A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, confirma todo o estigma social que esses pacientes vivem. Abre aspas. A epilepsia é uma das mais antigas condições reconhecidas do mundo, com registros escritos que datam de 4.000 anos antes de Cristo. What? O medo, a incompreensão, a discriminação e o estigma social cercam a epilepsia há séculos. Esse estigma continua com muitos países hoje e pode impactar na realidade de vida das pessoas com a doença e de suas famílias. É verdade. E aí continua. O estigma e a discriminação que cercam a epilepsia em todo o mundo são muitas vezes mais difíceis de superar do que as próprias convulsões. Pessoas que vivem com epilepsia e suas famílias podem ser alvos de preconceito,
mitos generalizados de que a epilepsia é incurável ou contagiosa ou resultado de um comportamento moralmente ruim podem manter as pessoas isoladas e desencorajá-las de procurar o tratamento. Pessoas com epilepsia podem experimentar acesso reduzido a oportunidades educacionais, uma retenção de oportunidade de obter uma carta de condução, barreiras para entrar em ocupações específicas e acesso reduzido a seguros de saúde e de vida. Fecha aspas. A verdade, infelizmente, é essa. E eu só fui conhecê-la após sair da universidade e passar por experiências árduas no mercado de trabalho. Afinal, todas as vezes que eu tinha uma crise de ausência, infelizmente, eu era demitida. E foi acompanhando o preconceito, a discriminação social e o meu sofrimento diário que o meu marido e a família dele me ajudaram a pensar em uma maneira que eu pudesse obter uma fonte de renda própria. Foi então que surgiu a ideia de criar este canal do YouTube com o objetivo de divulgar a doença. Porém, mal sabíamos que esse assunto, infelizmente, é irrelevante à sociedade e que alcançaria apenas uma parcela do público-alvo. Para compreender melhor essa informação, a Organização Mundial da Saúde diz, abre aspas, cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo têm epilepsia, tornando-se uma das doenças neurológicas mais comuns em todo o mundo. Estima-se que até 70% das pessoas que vivem com epilepsia podem viver livres de convulsões se devidamente diagnosticadas e tratadas. Fecha aspas. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, verifica-se que 30% dos pacientes não conseguem manter o controle total de suas crises. E de acordo com a mesma fonte, o Brasil possui 3 milhões de pessoas com essa doença, sendo 30% de difícil controle medicamentoso. Isso significa que o número de pessoas que possui uma epilepsia refratária é de 1.200.000 pessoas. Ou seja, esses indivíduos possuirão um interesse maior no assunto abordado aqui nesse canal. Eu pensei em um nome que tivesse alguma ligação com a palavra epilepsia. E então defini Episódios da Fer. Em seguida, meu marido me ajudou a elaborar uma abertura para o canal e, consequentemente, fui gravando e publicando vídeos. Embora o meu conteúdo do YouTube seja voltado apenas para o público-alvo, foi através dele que associações de epilepsia entraram em contato comigo. Inclusive, uma delas indicou-me para uma entrevista na Band e para eu conversar sobre esse assunto tão tabu. Também foi por indicação de uma delas que eu tive ciência de um prêmio internacional de epilepsia que estava sendo oferecido na época pela International Bureau for Epilepsy. E para conquistá-lo, era necessário transformar em palavras os sentimentos de quem vive com essa doença. E eu alcancei o meu objetivo, que era ganhar o prêmio Golden Light Awards. Foi através dessa premiação que eu conheci jovens de diferentes lugares da América Latina. E hoje criamos um grupo de apoio voltado às pessoas com epilepsia na região sul-americana. Foi por meio desse canal aqui, Episódios da Fer, que eu conheci pessoas que vivem a mesma realidade que a minha, que não me julgam e que me entendem, compreendem muito bem a minha dor. Eu já recebi muitos relatos de pessoas que estavam para cometer, tá? Eu vou ter que falar assim, senão o YouTube vai derrubar o meu vídeo.
Porém, quando tiveram acesso ao meu canal, tiveram esperanças. Eu não consigo expressar em palavras o que é ouvir narrativas como essas. E eu penso que eu não seja capaz, que eu não sou capaz de assimilar integralmente tamanho impacto que eu tenha provocado na vida dessas pessoas. Compartilhando com vocês também mais uma experiência é que eu também já tive a oportunidade de conhecer e conversar com a fundadora do Dia Mundial de Conscientização à Epilepsia, mais conhecido como Purple Day, e a fundadora é a Cassidy Megan. Caso você tenha interesse em ver essa conversa que eu fiz com ela, é só você clicar aqui no card. Inclusive, ela é um doce de menina, ela é um amor. E, para finalizar, eu sou muito grata a Deus, a minha mãe, a minha família, ao meu marido, a família do meu marido, que eu tanto amo, aos meus amigos por terem dado todo o apoio que eu sempre precisei. Eu também sou grata ao profissional que me acompanhou desde o início e ainda faz acompanhamento ao longo de todos esses anos e me apresentou o VNS. Sou grata também à Livanova, que disponibiliza esse tipo de terapia diferenciada aos pacientes e que trouxe e ainda traz muito mais impacto na minha vida e principalmente qualidade de vida. Também sinto gratidão pelas pessoas que passaram em minha vida nessa caminhada da epilepsia e deixaram aprendizagens. E por último, mas não menos importante, eu sou grata a vocês, meus inscritos aqui do canal Episódios da Fê, que me motivam diariamente a continuar nessa estrada. As mensagens carinhosas que eu recebo em meus vídeos é a maior prova de que estou no caminho certo. E aqui eu vou deixar até, vou abrir um parênteses, não apenas aqui nos meus vídeos, mas também lá no meu direct do Instagram, às vezes nem no direct, mas sim nos comentários das minhas fotos. Eu recebo muita mensagem carinhosa de vocês, muito obrigada. Teve conscientização do Purple Day na tua cidade? Que bom, que bom. Aqui eu consegui emitir ofícios aqui para o Paraná, aqui para Curitiba. Alguns locais já iguais aos do ano passado. Consegui para Sapiranga, consegui para Porto Alegre. Lucas, muito obrigada. Nívia também, por vocês estarem tão engajados e abraçados com a causa. Gratidão. Mas, gente, só ofícios, só iluminação, a gente não vai mudar a história da epilepsia. A gente precisa de algo que dê impacto e que a sociedade veja e... Nossa, realmente, eu não imaginava que quem tem epilepsia passa por tudo isso, que é o que as pessoas falam quando eu digo a minha realidade. Só que assim, sou só eu. Agora, se tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 pessoas falando a mesma coisa e chocantes, porque quem tem epilepsia tem uma história chocante. Mas, ai, gente, de verdade, sabe, desanima mesmo. Bastante. Eu não queria terminar esse vídeo assim, mas é como eu estou. Certo? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O objetivo principal era trazer um pouco do meu histórico clínico, mas também já coloquei aí experiências, sentimentos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem o seu like. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no meu canal e de ativar o sininho. A gente se vê então na semana que vem. Um beijo bem carinhoso a você que assistiu o vídeo até aqui. E até lá. Tchau, tchau. De crise. Dos medicamentos. Não gostei. Eu não gostei, né? Desse arrumar, não gostei. Vamos gravar de novo. Ao meu marido, a família do meu amigo, do meu...
Meu Deus do céu.